Olá, começamos com você aqui pela Rede Mundial de Televisão, a TV da educação, da cultura, da cidadania solidária, altruística, com espiritualidade ecumênica, mais um programa Ecumenismo, uma criação do jornalista Paiva Neto que define o ecumenismo como a conciliação do conhecimento humano ao conhecimento espiritual numa poderosa força a serviço dos povos. Isso quer dizer que os temas das diversas áreas do conhecimento humano estão sempre em destaques para você que está nos acompanhando em todo o Brasil pelas centenas de emissoras afiliadas à Rede Mundial de Televisão. Muito obrigada pela sua audiência e obrigada também àqueles que estão nos acompanhando pelo portal Boa Vontade, www.boavontade.com. Na grande rede pela internet, você assiste à Rede Mundial de Televisão, o nosso programa 24 horas por dia, a Rede Mundial de Televisão, em tempo real, com a melhor qualidade de imagem e de som para você. Hoje nós vamos falar sobre 21 de abril, uma data importante na história brasileira, e vamos conversar com o professor João Paulo Pimenta, professor doutor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, autor de vários artigos publicados no Brasil e no exterior e de 4 livros, dentre os quais já destacamos o Nascimento Político do Brasil, as origens do Estado e da Nação. Professor, muito obrigada por nos receber na sua casa, no seu local de trabalho, para falar dessa data. Qual a análise da história, por exemplo, sobre a figura de Tiradentes como um mártir, né? E uma análise contemporânea também da Inconfidência Mineira? Há duas vertentes básicas da historiografia sobre Tiradentes. Uma, que é a mais tradicional, é a mais recorrente, responsável pela ideia de que Tiradentes foi de fato um herói. Tiradentes teria sido, na condição de líder da Inconfidência Mineira, esse movimento ocorrido entre os anos de 1788 e 1789, teria sido uma espécie de precursor da independência do Brasil, e ao ser o único dos envolvidos que pagou com a própria vida, né, pela sua participação, seria elevado à condição então de herói nacional. Bom, isso por um lado. Por outro lado, a partir, sobretudo dos anos 50, 60 do século XX, a historiografia começou a desconstruir essa ideia de Tiradentes como um herói, como um precursor da independência do Brasil, e devolvê-lo ao seu devido lugar, né? Ou seja, participante de um movimento importante ocorrido no século XVIII, mas que não tem uma relação direta com a independência do Brasil e que não pode ser considerado, de maneira nenhuma, um herói nacional. Essa segunda vertente é amplamente aceita nos dias de hoje. Ela lida, então, com a figura de Tiradentes herói como uma construção histórica. Ou seja, se Tiradentes herói não representa exatamente a realidade histórica do final do século XVIII, a ideia de que ele foi um herói conta uma história ou conta várias histórias. E é importante a gente falar sobre isso também. Dá pra gente resumir um pouquinho das várias histórias, né, da construção do mito sobre Tiradentes? Claro. Durante a grande parte do século XIX, Tiradentes não foi considerado um herói tal qual posteriormente. A ideia de Tiradentes como esse precursor da independência começou a ser pintada já no século XIX, a partir da independência do Brasil, né? Mas ela adquiriu grande força a partir da proclamação da República, no ano de 1889. Ora, nós sabemos que a proclamação da República foi um movimento de débil sustentação ideológica, ou seja, não foi um movimento amparado por ideias muito firmes, não foi um movimento coeso, organizado, mas um movimento que deveu-se em boa medida à própria crise que o Império do Brasil passava. Muito bem, quando da proclamação da República e dos primeiros anos dos governos republicanos no Brasil, havia necessidade de símbolos, de mitos que justificassem o regime que acabara de ser instaurado. Dessa maneira, Tiradentes foi elevado à condição de um grande herói nacional por ter supostamente lutado, já no final do século XVIII, ou seja, 100 anos antes da República, ele teria lutado por uma república. E foram os republicanos brasileiros que construíram a imagem de Tiradentes à semelhança de Jesus Cristo, com barba,
né, um mártir, né, que enfim morreu lutando pela liberdade ou pela salvação dos seus semelhantes. Então essa figura clássica hoje em dia de Tiradentes com barba, parecido com Jesus Cristo, foi uma invenção da República. Durante o século XX, muita água rolou em termos da apropriação da imagem de Tiradentes, mas geralmente a imagem de um herói. A gente pode compreender, então, que houve uma apropriação da figura de Tiradentes pelos republicanos com o objetivo de fazer valer ideologicamente aquele regime que já estava em andamento. Exato. Mas a figura de Tiradentes continua nos nossos tempos ainda sendo muito usada. Como temos tratado isso? Nós temos tratado de maneira dúbia, né? Ou seja, se por um lado é cada vez mais frequente as pessoas tomarem conta, não apenas da construção, da mitificação de Tiradentes, mas da mitificação de tantas outras coisas no nosso imaginário nacional, ou seja, a construção de heróis, os exageros, as distorções ocorridas na nossa leitura sobre a história do Brasil, ainda é muito persistente essa imagem tradicional de Tiradentes, como um herói da liberdade, como um herói da República, um precursor da independência, um mártir. Ou seja, cada vez que um mito é construído na nossa história, cada vez que há uma distorção destinada a enaltecer, a exagerar as qualidades de algo que ocorreu na história, ou mesmo manipulá-la deliberadamente, leva-se muito tempo, é um trabalho bastante árduo, costuma ser um trabalho bastante árduo, desconstruir essa imagem. Né? Os mitos, eles adquirem uma capacidade de reprodução, né? E de aceitação da parte de muita gente, que faz com que seja difícil depois nós reposicionarmos as coisas nos seus devidos lugares. Né? Dessa maneira, se não espanta, quer dizer, possivelmente não causará espanto aos nossos telespectadores essa ideia que eu coloco de que Tiradentes não foi nada disso do que se costuma afirmar, né? Por outro lado, muita gente ainda acredita nisso, o que reforça então a pertinência de nós tratarmos da figura, nós aproveitarmos então esse 21 de abril para falarmos de Tiradentes, da Inconfidência Mineira e um pouco da nossa história. Né? Um pouquinho antes da gente começar a conversa aqui com o professor João Paulo Pimenta, ele comentava conosco que, inclusive na política, né, na nossa história recente política, a figura de Tiradentes é muitas vezes evocada, né, por todas as diferentes denominações ou partidos, né, pela direita, pela esquerda, de alguma maneira ele é usada dentro dessa mitificação que foi construída também, né? É verdade. Nos anos 30 do século XX, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, foi muito comum a imagem, e foi uma imagem manipulada pelo governo Vargas, a imagem de Tiradentes e dos Inconfidentes como precursores de uma luta anti-oligárquica, ou seja, um movimento popular que teria lutado contra a dominação de determinadas elites no Brasil do século XVIII, luta essa pretendida no discurso e não exatamente na prática pelo governo Vargas na década de 30. Né? 30 anos depois, é interessante lembrarmos que Brasília, a nossa capital federal, foi inaugurado no dia 21 de abril de 1960, né, por um presidente mineiro, Juscelino Kubitschek. Essa data foi escolhida propositadamente com o objetivo de associar a grandiosidade que o governo Juscelino pretendia atribuir à fundação de Brasília com a grandiosidade de algo ocorrido na história do Brasil anteriormente, né? Então a execução de Tiradentes. E assim os exemplos se multiplicam. O mais recente deles, talvez seja inclusive um dos mais curiosos, né? No ano de 1999, o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, ele decretou a moratória da dívida estadual do estado de Minas Gerais, né? E ao fazê-lo evocou os ideais dos Inconfidentes mineiros, porque a Inconfidência Mineira, ela foi, e isso é verdade, um movimento de protesto contra os excessos tributários impostos pela coroa portuguesa à época. Bom, o que fez então o governador Itamar Franco? Né? Protestando contra os excessos tributários do governo federal à época, se disse uma espécie de continuador dos ideais de Tiradentes, enquanto que o presidente à época, Fernando Henrique Cardoso, seria
uma espécie de continuação do traidor da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvéria dos Reis. Quer dizer, são manipulações, são distorções, todas elas contam uma história. É importante conhecê-las e falar sobre elas a cada 21 de abril, que a Sem gente dúvida. entende, né, como o professor falou, não aquele momento histórico somente, mas o que a gente viveu a partir de então, na construção e no trabalho de desconstrução do mito. Tá, tem muita coisa para contar, hein? E para Vamos viver lá. também, aguardemos. A gente continua com esse assunto daqui a pouquinho depois do intervalo. Nós voltamos com você. Até já.